Olá, bem-vindo ao Ricardo Mota Entrevista aqui pela TV Pajuçara. A nossa convidada esta semana é a deputada federal Tereza Nelma, do PSDB, que é a nova coordenadora da bancada de Alagoas em Brasília. Uma bancada, muito obrigado pela sua presença, deputada, que tem 8 deputados homens, 3 senadores homens e apenas uma mulher. O que demonstra, comprova que esse é um território ainda do macho, masculino. Como é que você conseguiu chegar a isso? Olha, eu quero, Ricardo, agradecer essa oportunidade, dizer que eu estou como coordenadora da bancada alagoana, quero ter essa experiência, eu quis ter essa experiência. A primeira mulher, a coordenar a bancada de Alagoas. Primeira mulher coordenar a bancada, tentar coordenar, Porque parece até que cada um é um mundo, né? É. E eu tenho a esperança, tá certo, de fazer uma coordenação onde se olhe a Alagoas. E muitas vezes eu digo assim, sabe, nessa pouca experiência como deputada, eu aprendi muito, sabe? É um outro mundo. E eu tenho buscado muito. E eu sinto falta, de uma discussão sobre o Estado. É uma bancada que representa o Estado. Como eu não tenho redutos, tá certo? Eu trabalho por Alagoas, eu trabalho pelo melhor de Alagoas, E eu digo sempre que já tem muito político que pensa em estradas, rodagens, edifícios. E vamos pensar um pouco nas pessoas. Vamos pensar um pouco naquilo que não se quer ver, no que se quer encarar. E eu tenho essa coragem. Então eu me habilitei, fui aceita por todos, fui conversar e todos diziam assim, mas não, Tereza, a coordenação é só a questão da emenda. Não, deixa eu experimentar. Deixa eu tentar fazer uma agenda. A gente fica imaginando que a bancada, ela quando se reúne é para discutir, enfim, as emendas, a destinação das emendas. Pode-se ir além, é isso que você está propondo? Eu tenho conversado muito com as outras bancadas, com outros estados. E acho muito interessante porque a emenda de bancada, o que é uma emenda de bancada? Até didático para a população entender. Existe uma emenda de bancada que quer dizer que aquele recurso é destinado a projetos estruturantes ou não do seu estado. O que é que seu estado precisa para que você invista em nome de uma bancada? E eu fui muito com essa vontade de fazer com que um projeto estruturante, vamos colocar as irrigações do Canal do Sertão, é o maior canal do Nordeste, vamos levar água para o nosso povo nordestino, vamos fazer o desassoreamento das lagoas, que desde 1989 que não se faz. Pois é, eu lembro dessa história, acho que era do Sérgio Moreira, que era do secretário de Planejamento, Pois é, na época, foi feito só naquela época. Olha, numa faixa de 241 milhões, a emenda completa. Mas eu não tenho, até o momento não houve assim um pensar Alagoas. E olha que nós habitamos o estado mais pobre do país e o menor. E apesar de que nós temos vizinhos, o Sergipe é menor do que nós, eles sentam, eles discutem. E eles fazem, claro, uma parte do recurso é para as emendas individuais, é para os seus redutos, mas a outra parte é para o Estado. Vocês conseguiram estabelecer alguma prioridade, Tereza? Pelo menos uma área? Olha, é saúde por conta da pandemia, é educação pela necessidade de romper o obscurantismo que a gente vive. Olha, nós hoje temos uma pauta comum, que é a pandemia, Todo recurso, todo o nosso pensamento é de como nós vamos encontrar a fórmula, quanto o país perdeu, na questão das vacinas, perdeu tempo em discussões outras. Hoje mesmo, nós estávamos tendo sessão da Câmara e, de repente, acabou a sessão. Mas por que acabou a sessão? Porque não há unidade de prioridade de qual projeto deve ser votado hoje. Você imagina 513 deputados, uma situação muito complexa, porque nós estamos agora remota, 81 senadores, E a gente fica muitas vezes sem entender esse rumo. Nós temos um presidente que é totalmente alheio a qualquer situação e que há um desencontro
né? E a nossa bancada, a gente tem discutido a questão da pandemia, a questão do pequeno, médio e grandes empresários e também o grande problema do desemprego. O que fazer? É um grande desafio. É grande tragédia nacional. Grande tragédia nacional. E o nosso Estado que não é industrializado, que não tem... Que alternativa nós vamos ter? Né? Veja, o caos do nosso país, eu falo mais do nosso Estado, tá certo? Porque claro, o país, o mundo, nós estamos vendo aí, essa pandemia, ela é da humanidade, ela não é só do nosso país, mas eu queria que você olhasse um pouco para o nosso Estado, porque eu acredito, sabe, Ricardo, se nós nos unirmos, melhora. A presença de Arthur Lira, do deputado Arthur Lira, na presidência da Câmara, pode ajudar em alguma coisa? Sinceramente, você acredita nisso? Acredito que sim, tá certo. Ele é um homem muito respeitado, ele se tornou um líder, tá certo. Acredito que o nosso presidente hoje, alagoano, tá, ele vai poder nos ajudar o estado de Alagoas. O que me preocupa muito é ajudar o nosso povo a ter uma saída. O que nós vamos fazer com a questão das usinas, da cana-de-açúcar, de novos subsídios? O que nós vamos fazer para sair do desemprego, para ver uma situação melhor? Agora a gente só tem olhos para onde? Para a pandemia. Respiradores, que é necessário a vida, né? De não faltar, de não acontecer um colapso tão grande como aconteceu em Manaus. Como nós podemos trabalhar para melhorar isso? Então, o ano passado eu coloquei numa faixa de 11 milhões só para a pandemia no Estado, tentamos, né? Esse ano há uma coisa atípica no país, você sabe que nós não temos orçamento. Ainda, né? Ainda. 2021. Isso nunca aconteceu, né? E, de repente, nós não temos porque é uma crise, um desencontro de líderes, sabe? E isso vai protelando. As comissões ainda não estão instaladas. Pois é, impressionante. Sabe? E nós ficamos assim, como nós vamos trabalhar, como nós vamos fazer, se os órgãos que a gente precisa, né? O orçamento, ele é super necessário. Como é que vai estar havendo investimento? Então, nós estamos numa expectativa, terminamos agora de apresentar as emendas, segunda-feira, com sucesso, tanto as emendas individuais como as emendas bancadas, né, que é a coletiva, e que, na realidade, ela se torna individual, porque há uma divisão da emenda, entende? Onde há um investimento dos deputados e senadores, tá certo? Não no projeto maior, que eu quero muito durante esse ano, trabalhar para ter esse sentimento. E eu acredito também, Ricardo, que a bancada não é só para as emendas, nós podemos ter agendas durante o ano, sabe, de ir ao ministro e procurar. Veja, o problema de Maceió, o problema dos bairros afundando. Que solução nós vamos encontrar se a bancada toda não estiver unida? Se nós não estivermos olhando que o governo do Estado precisa assumir seu papel aqui no nosso município, tá? Onde é que nós vamos parar? Para onde vai Maceió? Eu vou fazer um intervalo, mas vou deixar como questionamento para você o seguinte, deputada. O Congresso Nacional, independentemente de qualquer coisa, assumiu um protagonismo extremamente importante nos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro. E deve-se muito ao ex-presidente Rodrigo Maia. Sim. Esse protagonismo pode e deve continuar? Daqui a pouquinho você responde. Até já.